A paz do Senhor, tudo bem com vocês? Eu estava fazendo meu devocional aqui agora e eu estava lendo sobre Isaías, o capítulo é o número 8. E eu li o capítulo inteiro, onde retrata uma passagem que o Senhor fala a Isaías para ele anotar nas tábuas que haveria uma grande guerra. Ele fala que a Síria iria atacar o povo de Judá e seria uma guerra muito triste. Tanto é que Isaías foi ter com a profetisa e ela deu à luz a um filho. E o Senhor disse a Isaías para colocar o nome da criança de Maher Salal Hasbaz. Não sei se pronunciei direito, me perdoem, mas ele disse para colocar esse nome na criança porque antes que o menino soubesse falar mãe ou pai, a riqueza seria levada, os despojos seriam levados. Então seria muito rápido o que iria acontecer. E ele disse para que o povo se voltasse ao Senhor, para que o povo voltasse a buscar o nome dele, porque o povo estava dividido, o povo estava caído, muitos haviam se esquecido do Senhor, e por causa disso eles iriam sofrer, porque eles não estavam buscando mais ao Senhor, eles estavam longe, e mesmo em tempos de guerras, eles não clamavam ao Senhor, mas ele disse que os que clamassem iriam prevalecer, iriam vencer, o Senhor os guardaria. Ele disse aqui nesses capítulos, eu grifei alguns versículos. O versículo 8, ele diz: e passará a Judá, inundando, e irá passando por ele, e chegará até o pescoço, e a extensão de suas asas encherá a largura de tua terra, ó Emanuel. Bom, isso aqui foi mais ou menos uma visão, não sei se foi uma visão, mas o Senhor disse que iria trazer águas. Não sei se posso chamar de visão, não sei qual é o nome correto, mas o Senhor disse a ele que seriam como águas que viriam e iriam inundar tudo. E é muito forte isso aqui, é muito forte, porque iria haver quebrantados, iriam haver pessoas caídas, iriam haver pessoas que iriam sofrer ali, tanto espiritualmente quanto fisicamente. Então, estamos falando de muitas coisas ao mesmo tempo neste capítulo. E ele disse, no versículo 10, tomai juntamente o conselho, e ele será dissipado. Quem será dissipado? Essa guerra, esses temores. Dizei a palavra e ela não subsistirá, porque Deus é conosco. E quando ele disse isso, eu fiquei muito feliz em ler esse capítulo e ouvir essas palavras, porque o Senhor, ele guardou os que foram fiéis até o fim. Ele guardou os que, mesmo se o povo inteiro estava corrompido, eles andavam em linha reta e eles andavam com Jesus. Eles tinham uma vida de santidade. E o Senhor disse que iria com eles. Ao Senhor dos Exércitos, a ele santificai, e seja ele o vosso temor, e seja ele o vosso assombro. Então ele vos será santuário, mas servirá de pedra de tropeço e de rocha de escândalo as duas casas de Israel, de laço e rede aos moradores de Jerusalém. Por que que ele foi um laço? Por que que ele foi uma pedra de tropeço e rocha de escândalo e laço e rede? Porque eles não buscaram ao Senhor, não buscaram. Mas ele disse, se você se santificar, o que é se santificar? Arrancar todas as coisas, todas as impurezas que te afastam de Cristo, que te jogam para baixo, que fazem você se afastar cada vez mais do Senhor. Arrancar tudo isso, ter uma vida de santidade, uma vida de obediência ao Senhor, a se santificar a Ele vos será santuário. É muito lindo, é muito lindo. E o versículo 18, ele afirma isso, que aqueles que andam com o Senhor não precisam se preocupar. E eis-me aqui com os filhos que me deu o Senhor, como sinais e maravilhas em Israel, da parte do Senhor dos Exércitos, que habita no monte de Sião. Então, as pessoas que andam com o Senhor,
elas vão ser rodeadas de maravilhas, de sinais. E isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, você saber que você anda com o Senhor, Ele vai te proteger, Ele vai te livrar. E mesmo assim o povo se desviou dele, porque não queriam o sacrifício, não queriam ter uma vida de santidade. Talvez eles até queriam, mas não tinham aquela vontade ardendo dentro deles ainda. E o versículo 19 é um tapa na cara para todas as vezes que nos distanciamos do Senhor e para todas as vezes que nos esquecemos dele e o trocamos. Essas pessoas aqui, desse capítulo, o trocaram por outros deuses. Nós o trocamos por horas a mais no celular. Nós o trocamos por outras coisas. Às vezes nem falamos com ele e ele nos espera. Ele nos espera. Ele nos espera no quarto, ele nos espera na madrugada, ele nos espera naquele horário em que a gente guardava para conversar com ele. Ele nos espera. E o versículo 19 diz assim: quando vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos, que chireiam e murmuram entre dentes, não recorrerá um povo ao seu Deus? A favor dos vivos interrogar-se-ão os mortos? A lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo essa palavra, nunca verão a alva. Como o povo de Israel queria ficar perto do Senhor, que eles não largavam as coisas que o afastavam dele. Não tem como você ter um relacionamento com o Senhor se você não quer abrir mão das coisas que o Senhor abomina, das coisas que o Senhor não gosta. Não tem como. Então precisamos ficar firmes à lei, precisamos ficar firmes ao testemunho, porque será a única forma de vermos a alva, de sermos santificados, de sermos firmes em Cristo. É a única forma. E o versículo 21 e o versículo 22, ele diz a consequência de ficar longe de Jesus, a consequência de ter uma vida diferente e longe dele, porque não soubemos dividir o tempo e esquecemos dele e o trocamos por outras coisas. E o versículo 21 diz: e passarão pela terra duramente oprimidos e famintos. E será que, tendo fome e enfurecendo-se, eles estavam oprimidos e famintos, não podemos esquecer disso. Eles estavam oprimidos porque eles eram massacrados, eles estavam longe de Cristo, não tinham a proteção do Senhor, então eles corriam todos os perigos externos. Então eles ficavam famintos, eles ficavam oprimidos, eles ficavam enfurecidos, e por causa disso amaldiçoavam o seu rei e o Senhor, o seu Deus. Olhando para cima, que pecado. Que pecado. E o versículo 22 diz: e olhando para a terra, eis que haverá angústia e escuridão, e serão entenebrecidos com ânsia, e arrastados para a escuridão. Escuridão, sinônimo de trevas, de tristeza. E com angústia e escuridão, serão entenebrecidos com ânsia, e arrastados para a escuridão. Eles ficaram tristes, depressivos, sem visão, sem ânimo, sem esperança. E tudo isso porque não clamaram e não buscaram ao Senhor. Mas essa passagem não é somente para essas pessoas que fizeram escolhas ruins. Essa passagem é para nós. E muitos capítulos e versículos da Bíblia dizem como voltar ao Senhor. E esse aqui mesmo disse, o versículo 13 disse: ao Senhor dos exércitos, a Ele santificai, e Ele seja o vosso temor, e Ele seja o vosso assombro. A Ele temei. Por que temeis tantas coisas e não temeis ao Senhor? Por que temeis tantas coisas e não temeis ao único que você deveria temer? Por que somos assim? Por quê? Porque temos esse temperamento tão horrível de nós humanos. Não podemos ser assim, temos que ser a diferença. Temos que ser diferente dessas pessoas que tomaram decisões erradas na Bíblia. Tomaram decisões erradas. Nós temos que ser a diferença. Esse versículo não fala somente com essas pessoas, não falaram somente dessas pessoas, mas falam com todos, inclusive com nós.
Amém.